E aí, rapaziada, saudações biológicas! Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para os vestibulares em geral. Esse assunto é a botânica, o estudo dos vegetais, esse grupo de seres vivos tão maravilhoso e que tem uma relação tão estreita com nós humanos e bem como com todos os outros animais. Então, para começar a falar de planta, é importante a gente se ater aos 3 critérios básicos de classificação dos seres vivos: a organização celular, o número de célula e a forma de obtenção de energia ou nutrição. Todos os vegetais são organismos eucariontes, exclusivamente multicelulares e apresentam organização histológica verdadeira. Inclusive, essa é uma das características que diferencia vegetais das algas. E os vegetais também, quanto à nutrição, quanto à forma de obtenção de energia, eles são organismos autotróficos fotossintetizantes. Além disso, os vegetais são aeróbicos e todos os vegetais, todos os grupos de vegetais apresentam um ciclo sexuado de reprodução do tipo haplo-diplo-bionte. Isso significa que eles têm uma alternância entre 2 gerações ao longo do seu processo sexuado de reprodução. Uma geração gametofítica ou gametófito haploide, responsável pela produção de gametas por mitose, e uma geração esporofítica ou esporófito diploide, responsável pela produção de esporos por meiose. Quem são os vegetais? Os vegetais, atualmente, nas classificações mais usuais nos vestibulares, bem como no Enem, encontram-se classificados em 4 grupos: briófitas, representadas principalmente pelos musgos; pteridófitas, representadas principalmente pelas samambaias; gimnospermas, representado principalmente pelos pinheiros. Aqui no Brasil nós temos como representante principal das gimnospermas a conhecida araucária angustifolia ou pinheiro do Paraná, e as plantas que já apresentam uma semente envolvida por um fruto e, portanto, pertencem ao grupo das angiospermas. É importante a gente citar os critérios de classificação dos vegetais. Primeiro critério de classificação: se o vegetal não apresentar o corpo constituído por uma raiz, um caule e uma folha, ele será uma talófita. É o caso das briófitas. Isso significa que o corpo é organizado em um talo. Não tem raiz, tem rizóide. Não tem caule, tem cauloide. E não tem folha, tem filóide. Então, se o vegetal não tiver raiz, caule e folha verdadeiro, ele é uma talófita. Se ele tiver raiz, caule e folha verdadeira, ele será uma cormófila. Isso mesmo, cormófila. Vegetais como as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que já apresentam como órgãos vegetativos uma raiz, um caule e uma folha. Segundo critério: se o vegetal, como as briófitas, não apresentar sistemas de condução de seiva, tecidos condutores, xilema e floema, ele será um vegetal avascular. Caso ele apresente xilema e floema como elementos de condução, ele será classificado como um vegetal vascular, uma planta vascular, ou também traqueófita. Por que traqueófita? Porque os primeiros elementos de condução que surgiram nos vegetais foram células do xilema, conhecidas como traqueídeos, devido à semelhança com a traqueia humana, em razão da presença dos anéis traqueais. Esses elementos de condução, eles são muito parecidos com a traqueia humana e, portanto, eles foram chamados de traqueídeos. Então, vamos repetir. Quem não tem vaso condutor de seiva, xilema e floema é avascular, e quem tem é vascular ou traqueófita. Outro critério importante: se o vegetal não apresentar flor e semente, como é o caso de briófitas e de pteridófitas, ele é uma criptógama. O que é uma criptógama? Vegetais como musgos e samambaias que não apresentam semente e nem órgãos reprodutivos como cones, estróbilos e flores. Já se o vegetal apresentar semente, ele será conhecido como uma espermatófita. O que é uma espermatófita? Vegetal que apresenta semente. Eles apresentam uma independência da água para o encontro dos gametas, coisa que não vai acontecer em briófita e pteridófita, devido principalmente
a ausência dos grãos de pólen e a ausência da semente. Se liga nessa, para ninguém esquecer, espermatófita, porque esperma significa semente. Se o vegetal apresentar órgãos reprodutivos bem desenvolvidos, que seriam as flores verdadeiras para as angiospermas e os cônios ou estróbilos para as gimnospermas, aí ele será classificado como fanerógama. Então não se esqueça, espermatófita é vegetal que apresenta semente, fanerógama, vegetal que apresenta flores. E se ele não apresentar nenhuma coisa e nem outra, ele é uma criptógama. Então briófitas e pteridófitas são criptógamas, gimnospermas e angiospermas são espermatófitas por apresentarem sementes, fanerógamas por apresentarem órgãos reprodutivos bem desenvolvidos. No caso de gimnosperma, esses órgãos reprodutivos são chamados de cônios ou estróbilos, que no Brasil, no caso da araucária angustifolia, a gente chama de pinha, o órgão reprodutivo, e pinhão, que é uma iguaria muito valorizada, né? Muito apreciada na culinária brasileira, principalmente nas regiões sul e sudeste, seria a semente. Já nas angiospermas, a semente passa a ser envolvida por um fruto, característica essa exclusiva do grupo. Tá beleza, galera?